Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas. Olá, tudo bem? Eu agradeço a sua presença mais uma vez aqui em Pod Jung e hoje nós vamos refletir sobre um assunto muito especial. Ferreira Goulart disse que a arte existe porque viver não basta. E hoje eu estou de frente para uma artista daqui de Brasília, que reside aqui em Brasília e que foi eleita a primeira diva trans do Carnaval da cidade e que é uma multiartista, uma pessoa muito interessante. Eu converso hoje com Gal Maria. Muito obrigado pela sua presença, Gal. Um prazer ter você aqui comigo. Eu que agradeço o convite. E aí, eu estava falando aí na abertura sobre essa questão da arte, né? A importância da arte para a nossa vida e como a arte pode nos ajudar a transformar o nosso viver de uma forma mais interessante, pode nos enriquecer, especialmente em situações adversas, em situações onde a nossa compreensão lógica não necessariamente alcança. Como é que a arte chega para você e qual a importância da arte para você? Então, Rafael, a arte está na minha vida desde que eu nasci e na vida de todo mundo. Até quem não se diz artista faz arte com a vida. Quando você faz um crochê, um tricô, quando você elabora um projeto de arquitetura, qualquer coisa, tudo na vida tem arte, né? É impossível viver sem arte. Seja ela desenhada, pintada, escrita, bordada, cabelo. E eu sempre me identifiquei como uma artista desde criança. Então, o meu primeiro trabalho para viver assim... eu quero comprar din-din, não podia pedir dinheiro para a mãe. Eu pintava, eu desenhava e vendia os meus desenhos. E esses desenhos começaram a ir para roupa, para calça jeans de colega. Desenha minha jaqueta. Então, eu fazia o Pato Donald, pintava com tinta de tecido e ganhava ali. Se a gente convertesse para a moeda de hoje, tipo coisa de R$10, era o suficiente para eu tomar um sorvete, comprar um doce na padaria, coisa assim. Isso eu estou falando de bem criança, tá? Sim. 8, 9 aninhos de idade, eu já ficava desenhando para ganhar dinheiro. E aí disso vai crescendo dentro de você uma vontade de uma expressão mais rica dessa arte. Como é que isso evolui para a mulher que você é hoje? Então, aí eu sempre disse para minha mãe que eu seria cantora, né? Mas aí ela me desanimava muito. Para ser cantor ou cantora, a pessoa tem que ter uma bonita voz. A sua voz é horrível. E aí eu não tinha coragem de cantar em karaokê em lugar nenhum, mas eu sabia que um momento certo chegaria. Mesmo que demorasse uma vida, eu cantaria. E aí eu fui trilhando para o caminho do teatro. E fui buscando artes cênicas, além dos desenhos, que eu sempre fiz, sempre autodidata. Eu nunca me especializei nem no desenho, nem na música, nem nas artes cênicas. E aí eu comecei na adolescência a participar de companhias de teatro do colégio, aí eu preparava tudo. Eu fazia figurino, eu fazia o cenário, eu fazia maquiagem, eu fazia direção, eu fazia iluminação. E o diretor ficava impressionado comigo. Ele falava, como é que você sabe fazer isso? Eu falei, joga a luz de trás para frente, faz não sei o quê. E eu dava pitaco em todas as áreas. E aí eu fui me destacando dentro da arte dessa forma. É o que a gente vai chamar de alma, né? É uma alma de artista que, de fato, ela vai buscar caminhos para ganhar uma expressão. Por isso que quando a gente conversa e você fala assim, como você se identifica? Artista. Porque, além dos palcos, eu ganho a vida com cabelo. É onde eu me mantenho. Certo. O palco, a música, o teatro sempre foi paixão, mas ainda não vivo disso. A minha base é o cabelo, que também não deixa de ser uma grande arte, né? Você praticamente vai esculpindo o cabelo da pessoa. Então, quando você fala assim, como você se identifica? Eu não me identifico como cabeleireira, nem como cantora, nem como atriz, nem como figurinista. Eu me classifico artista. E isso realmente abre um leque. E aí as pessoas têm uma preocupação quando se abre leque, né? Porque fala, mas não tem foco em nada. A gente tem uma visão ampla. Por que eu tenho que colocar um tapa-olho e olhar só para cá para que a coisa seja boa? A gente pode abrir o olho para qualquer lugar, o horizonte é imenso. Então vamos fazer de tudo para sobreviver. Se você me jogar Desculpa. Se você me jogar no deserto, eu vou criar camelo fazendo arte. E eu acho que a arte te possibilita tudo. Quem fala para mim assim, meu sonho era ser bailarina. Não era, não. Por que você não é bailarina?
porque eu sou gorda. Seja a primeira bailarina gorda da história. Monte você a primeira companhia de balé para pessoas obesas. Mas seja, porque a pessoa que não tem os braços e tem desejo de pintar, ela pinta com a boca, com o pé. Então, quando você quer, você pode. Tudo nós podemos. A gente não veio no mundo para tentar, a gente veio para realizar. Quando a gente fala da psicologia analítica, né, que é o caminho que eu sigo na clínica e que foi criado por esse senhorzinho aqui, o Jung, ele vai trazer uma referência forte de que a alma ela encontra o jeito Sim. para poder se realizar. Aquilo que a gente chama dentro da psicologia analítica de processo de individuação, que é você se tornar o indivíduo que você é, não por um individualismo, mas para que você possa colaborar da melhor forma com o todo. Quanto mais autêntico você for, quanto mais genuíno a sua própria natureza você for, melhor você vai poder colaborar com o todo, né? A arte, ela vem com um propósito muito forte dentro disso também, porque muitas vezes é somente a arte que vai dar conta dos nossos afetos, que vai dar conta das nossas emoções. Tanto para metabolizar, para processar essas emoções, como para encontrar a via de expressão para as emoções. Sim. Como é que isso se faz dentro da tua vida? Como é que isso se faz dentro da tua história? Como é que a arte ela ajuda você a ter uma compreensão de si e uma compreensão do seu papel dentro da realidade? Sim. Bom, aí eu sempre vim me expressando artisticamente, mas o meu desejo era cantar. Então eu fui vivendo no salão de beleza, fazendo desenhos, fazendo coisas, mas não cantava. Nem karaokê, nem festa de família. Eu sempre tive muito medo de cantar porque eu tinha medo da rejeição. Certo. Você desafina, você canta feio, sua voz não tem um timbre bom. Então, para que eu não fosse rejeitada, eu não me expressava. Certo. Eu, aos 33 anos, 31 anos, eu decidi colocar um anúncio no jornal local de grande visibilidade aqui de Brasília, que era assim: se você é músico, venha participar de um grande espetáculo de MPB. Fui ao teatro da Escola Parque, aluguei o teatro e saí buscando os caminhos, assim. O que eu preciso? Som, luz, saí contratando as equipes, isso trabalhando dia e noite no salão para poder ter esse dinheiro para me bancar, fazer o meu show. E aí reuni os músicos e fiz o show. Aconteceu o show, só que assim, eu nunca tinha cantado, então eu tinha medo de cantar até com os músicos. Eu marquei o primeiro ensaio para terça-feira, o segundo, quarta, o show aconteceu na quinta. Sem nunca ter pego no microfone antes, como é que você faz um show cantando Elis, Gal, Bethânia, Elza, Simone, Alcione? Era As Mulheres de Minha Vida o nome do show. Como é que você faz um show desse tamanho sem saber cantar? Então, eu falei, eu vou ter que deixar para a última hora, porque sabendo ou não sabendo, o show vai ter que acontecer. Quando eu conversei com os músicos, que eu entreguei para eles o CD, o da harmonia, o violonista, me perguntou, tá no seu tom? Eu falei, tá. O único tom que eu conhecia era Tom Jobim. Eu não sabia o que era tom. Eu falei, tá, você canta no tom original? Sim. E aí foi. No primeiro dia do ensaio, eles ficaram apavorados, né? Meu Deus, vai ser trash esse show. Vamos cancelar. Eu falei, impossível. Já tinha conseguido o apoio da Secretaria de Cultura para divulgação. Já tinha vendido os ingressos. São 400 e poucos lugares no teatro. Uhum. E era terça-feira, um dia depois o show teria que acontecer. Então já tinha figurino, cenário, tudo estava pronto. Eu falei, nós vamos fazer esse show. Fizemos o show. E ali nasceu a maior expressão da minha vida. Eu nasci para fazer aquilo. Então, quando o show aconteceu, lógico que tiveram 1000 atropelos, semitons e desafinações e tudo, mas como você falou, quando a arte tem a expressão da verdade, aí ela te comove. Então eu voltei 3 vezes pro bis. Acabou o show, o povo pediu mais um, eu voltei, cantei mais uma música, saí do palco, pediram de novo, pediram 3 vezes. O público estava assim, diante de um grande espetáculo, mesmo com as limitações técnicas e vocais. Acabou o show,
tinha uma pessoa na plateia chamada Janete Dornelas, que é uma grande cantora lírica, maravilhosa, professora de canto. Ela entrou no camarim e falou assim: eu estou encantada, eu já viajei o Brasil e o mundo, vendo grandes espetáculos e poucas pessoas me comoveram como você. Você me fez sorrir e me fez chorar. Entre uma música e outra tinha um poema e tinha verdade, né? Tinha muita tesão. Eu quero fazer isso. Então eu fiz aquilo sem a cobrança de que eu tenho que fazer bem feito. Eu tenho que fazer o que eu quero. Quando você faz o que você quer, aí a coisa vai. Aí ela me abraçou e tal e falou no meu ouvido: mas precisa aprender a cantar. E eu, abraçada a ela, falei assim: mas se eu te fiz sorrir e chorar, eu não quero aprender a cantar. Porque eu já fui em shows de grandes cantores, assim, tecnicamente falando, que na terceira, quarta música eu falo: ai, que vontade de ir embora. Tá bonitinho demais, beleza demais, enjoa, gente. É quase muito doce, precisa ter um tempero, um desconcerto, um susto. Para mim, tem que ser assim. Não estou dizendo que não é bom quem sabe cantar. Sim. Mas só saber cantar não faz um grande artista. E a vida é assim também, né? Sim, a gente desafina. É a gente pensar que a vida você tá o tempo todo desafinando, semitonando, arriscando. Atropelando, tropeçando, pisando numa pedra, machucando. A vida é isso. E se a gente for medir a vida a partir somente dos acertos, toda a vida vai ser frustrada, Exato. né? Minha vida imita a arte mesmo, né? Então a arte tem que ser um pouco disso, da vida. E como é que a arte ela chega para te ajudar? A arte cura. Em todos os sentidos. Lógico que você tem momentos de inseguranças, de desconforto e conflitos, né? E perguntas: por quê? Por que que eu passo por isso? Por que que eu nasci assim? Por que que eu sou assim? Por que que isso? Por que que aquilo? Por que que fulana morreu? Por quê? E é a arte que te traz para o... Eu digo que como Betânia falou, a gente precisa da arte para dar um pulinho numa nuvem, para sair da realidade e dar uma respirada. Então a arte, ela te acalma quando você está sofrendo e ela alegra quando você precisa celebrar. Ela participa dos dois momentos. Momentos... Ela me salva. Certo. Se eu estiver muito triste, eu faço uma escultura. Ou eu marco um show. Eu estou entrando num momento de separação, de não sei o quê, de alguma turbulência, eu agendo um show. Eu procuro um teatro, aí já vou... Porque quando você começa a criar repertório, ainda que fale daquelas dores que você está sentindo, né? Meu mundo caiu. Eu que aprendo a levitar, então. Então é mais ou menos isso. Aí quando você mergulha naquele universo que aqueles compositores fizeram exatamente no momento em que estavam sofrendo o que eu estou, você entende a dor e você acha lindo, que bom que essa dor trouxe poesia. Então, quando eu estou em algum momento de desconforto, eu marco um show, eu procuro fazer algum trabalho artístico para poder me salvar, porque senão a gente morre, enlouquece. E é muito interessante como você falou do compositor, né? Muitas vezes as composições elas acabam sendo não técnicas, mas assim, elas acabam sendo muito mais distantes, mas elas ganham totalmente a vida a partir do momento que ela é interpretada por determinadas pessoas. Sim. Eu não digo nem por vozes, mas eu digo por pessoas, né? É como se, de alguma forma, eles dessem a caixa para o afeto, mas ele fosse preenchido de fato. O afeto é dado, ele preenche essa caixa quando ele chega na voz, quando ele chega na expressão, ele chega no corpo, né? Sim. Você percebe isso no teu caminhar? Sim, muito. Sempre. Como é que isso se faz no cotidiano da sua vida como artista, assim, de sentir e de canalizar o que se sente para colocar dentro de uma obra, para colocar dentro desse veículo de expressão final? Bom, eu não sei como é que eu te diria isso. Eu acho que é muito natural. Eu acho que, por exemplo, vamos falar de música. Uma música, ela pode ser interpretada de várias maneiras. Tudo, né? Você pode me dar um texto, eu interpretar de uma maneira e querer dramatizá-lo para o lado cômico ou não. Quando eu fiz teatro, que eu fui dirigida por um psicólogo,
que é um psicólogo aqui de Brasília, que se ofereceu para fazer a direção de um espetáculo, um monólogo meu. Tinha um texto pesado, o texto era pesado, era dor e delícia, mas tinha muito mais dor que delícia. Então tinha muitos textos ali densos, pesados, dramáticos, e aí tinha um que dizia assim: eu sou um elefante na sala de estar, sou medo de pisar você a qualquer hora e tal, não sei o quê. E eu falava de uma forma muito dura. Eram textos autorais? São textos, a peça é toda minha. E aí ele parou e falou assim: vamos fazer o seguinte, coloca uma bicha para fazer esse texto, um viadinho, um gayzinho, estereotipado. Eu sou um elefante na sala de estar! Para que as pessoas sorriam, mas que elas entendam que nada incomoda mais que aquilo que sai do padrão. E eu falei, caraca, que legal que é a visão, né, do outro, assim, porque eu fazia dramático, porque eu queria que mostrar para as pessoas que eu incomodo, que eu sou peso, que eu sou... E ao mesmo tempo eu sou medo de pisar, mas se eu for engraçado, eu vou fazer você sorrir e entender a mesma mensagem. O que não pode ter é quando se pega uma obra, seja ela qual for, e aí... entende-se errado e faz errado. Por exemplo, tem uma música que foi gravada por Clara Nunes, Canto das Três Raças, que eu já vi inúmeras pessoas cantando essa música de forma incoerente. Porque ela foi gravada com um ritmo bacana, alegre, alto astral, e aí as pessoas tendem a cantar ninguém ouviu um soluçar de dor no rindo, né? Sim. Um lamento triste. Olha o que você está fazendo com a música. Você está fazendo uma brincadeira com uma coisa dolorida do preto. Que é a coisa mais triste da história do nosso país. Um lamento triste sempre ecoou. Você tem que ter um... Desde que um índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou, negro entoou. É dor. Você não pode estar sambando, balançando o peito, rindo e rodando no palco. Mesmo que você esteja extremamente afinada, você destruiu a apresentação. É sobre isso. Então, tem coisas que eu vejo e eu falo, poxa, uma voz linda e não sabe o que está fazendo. Não sabe interpretar um texto. Né? Então, acho que a interpretação ela é fundamental. Tem muita gente massacrada porque interpreta mal o que está escrito segundo o que diz que é a obra sagrada, né? Então, lê ali um trecho da Bíblia e aí joga 1000 pedras em cima do outro, mas esquece que antes daquele texto tinha dizendo amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, você não está me amando. Se você está apontando o dedo para mim é porque você não entendeu nada do que você leu. Fecha, respira, abre e começa desde a primeira paginazinha para ver se um dia você entende o que você está fazendo. Então, a interpretação é fundamental na vida e na arte. Mas o lance é que entra um detalhezinho dentro desse jogo chamado conveniência. Claro. Né? A conveniência ela acaba muitas vezes fazendo com que certos recortes, sendo dentro desse contexto que você trouxe, né, da interpretação ali de um trecho de uma Bíblia ou de um outro livro sagrado que seja, ou também dentro de outros ambientes, né? Sim. Assim, a conveniência acaba determinando muitas vezes o comportamento das pessoas e fazendo com que a interpretação, como diria a vovó, é ouvido de mercador, né? Escuta somente o que lhe é conveniente. Você vê isso também dentro desse caminho da arte, você vê isso também, não da arte propriamente dita, mas do mercado da arte, você vê isso também se fazer, essa conveniência, ela determinar certos caminhos, Sim. Ela fazer com que certas escolhas priorizem outras? Sim. A gente chama de prostituição cultural, né? O que está vendendo no mercado hoje? É a traição, o sexismo, né? A mulher objeto, cachorra, senta, vai, balança, papapá. É o que está vendendo. Ou a traição, né? Dou na tua cara, me dá teu dinheiro, você me traiu, te peguei no motel. É isso que está vendendo. Então, muitas vezes, para você conseguir ter uma projeção, né, um alcance de mídia e de público para ganhar dinheiro e viver e colocar o silicone, fazer sua boca, sua plástica, suas viagens, você acaba tendo que gravar esse tipo de música. Então, acaba sendo conveniente eu trilhar por esse caminho. O que é funk? Então vou cantar funk. Quem não tem uma determinação no que quer fazer, no que quer passar, se não tiver verdade, faz isso. Entendeu? Vai balançar o bumbum no funk para poder se tornar uma Anitta bem-sucedida e feliz. Quem tem, mesmo que viva ganhando menos,
com público restrito, vai cantar só bossa nova, só jazz, só blues, porque é aquilo que ela se identifica, entendeu? Então tem gente de todos os jeitos, Sim. na arte, na vida, em todo canto. E quais são as suas referências, assim? De onde você começou a beber? Porque, assim, por mais que se tenha uma alma de artista, por mais que se tenha uma força que, de alguma forma, seja motriz e que te chame, as referências acabam sendo muito importantes para ajudar a moldar, para ajudar a trazer estratégias, a reverberar certas coisas dentro da gente. Quais foram as tuas referências mais fortes, de onde elas partiram e como é que elas ajudaram a compor a imagem, e não só a imagem para fora, né, mas assim a imagem interna, né, assim a forma como você consegue se perceber e se localizar dentro do teu mundo hoje. Eu sempre tive um gosto muito, eu diria antigo, será? Muito mais velho que da minha geração. Então eu gostava e já buscava ouvir coisas que minha avó ouvia. Aos domingos a gente estava na casa da minha avó materna e a minha avó gostava de ouvir Clara Nunes, Nelson Gonçalves, essas coisas, e aquilo me atraía. Meus primos e irmãos ficavam brincando na rua, ouvindo Gretchen, Los Angeles, qualquer coisa, Conga, era outra coisa, Menudo. E eu gostava de ouvir o que minha avó ouvia. Vó, quem está cantando? Qual é o nome dessa música? Eu pegava o disco e ficava olhando, encarte. Então eu me lembro muito de Clara Nunes. Foi o primeiro LP que eu ganhei na minha vida, que foi um presente da minha avó, porque tocava, eu falava, põe de novo, vó, aquela mulher, põe de novo, leva esse disco, eu não quero mais não. E ela me deu. Foi o meu primeiro disco que eu ouvia todos os dias. Chegava da escola e colocava para ouvir. E, coincidentemente, logo em seguida, a Clara Nunes faleceu por conta de complicações de cirurgia, né, nas pernas. E aí que eu fiquei mais fã, então eu fui buscar mais. Através da Clara Nunes, eu fui descobrindo Candeias, Cartola, Lupicínio, Noel Rosa. Porque eu ia buscar quem compôs essa música, de quem é essa música. E aí eu fui chegando no samba, para depois chegar nos Doces Bárbaros, mas aí já lá nos anos 80. Então eu já estava adolescente. Que aí eu conheci Gal, Petânia, Caetano, Gil, Chico. Eu acho que é isso. Assim. Então são os artistas que mais, até hoje, eu me identifico. E o que cada um deles te dá? Como é que você, não todos esses que você citou, se quiser também, mas assim, desses que você citou, esses que te referenciam mais, o que eles te dão de continente de afeto? Sabe assim, o que eles te ensinam sobre sentir, sobre expressão do que se sente? Como é que você tempera a sua arte usando esses ingredientes? Bom, eu acho que, indiscutivelmente, a Gal é a que mais me doa isso. E ela me doa doçura, calma, amor e esperança. Assim. Todas as vezes que eu ouço a voz dela, são esses sentimentos que eu consumo, assim, que eu me alimento. Se você parar para ver qualquer vídeo da Gal, ela canta com um sorriso na voz. Tinha cá pra mim que agora sim, ela tá sempre assim, mesmo cantando mentira, mas é uma mentira que me fez bem. Te perdoo por te trair. Te perdoo porque eu também errei contigo. Então ela sempre teve essa doçura me alimenta. Tem gente que me fala assim, Gal, você é sempre doce? Sempre por conta da Gal, eu acho. Ou por uma identificação. Assim, eu me identifico com aquela doçura. Eu não digo que eu me tornei doce por causa dela, mas a doçura dela me alimenta. Eu digo que a voz da Gal dá calma ao caos. As coisas estão caindo assim, o carro quebrou, o pneu furou, bateram na minha traseira, eu fui atravessar, ainda fui atropelada, tô no chão, aí eu me lembro da Gal, eu falo, mas tem a Gal, gente. A Gal cantou já no mundo, eu vivi no mesmo mundo que ela, então já fez bem. Não tem nada, entendeu? E virou uma referência tão forte a ponto de ela te nominar. Exato. Né? Como é que é essa história com a Gal? Como é que você cruza o seu caminho com o caminho da Gal? O primeiro contato meu com a Gal foi em 85, por acaso.
uma tia minha, irmã da minha mãe, estava almoçando lá com minha mãe na nossa casa, e aí passou uma chamada do show da Gal, 85. Gal bem bom. Chuva de prata que cai sem parar. Eu olhei, aí a minha tia, vamos? Eu falei, imagina. Nem sabia o que era aquilo, né? E era uma época dos anos 80, então rock nacional em Brasília. Eu já estava morando de volta em Brasília. Eu passei um tempo no Rio de Janeiro. E aí eu falei, imagina, tio, eu queria era por Traje a Rigor com Legião Urbana, Capital Inicial, que estava tendo um evento no ginásio grande, com grandes bandas de rock, daquele momento, Titãs, Legião, Plebe, Biquíni, Kid Abelha e tal. E ela falou assim, vamos pro show da Gal, eu, você e Osmar. Osmar era namorada e atual marido dela. Eu pago teu ingresso. De graça, adolescente, 15 para 16 anos, você vai até para rodoviária comer pastel. Só tá pagando? Então vamos. Eu não vou pro show mesmo de rock, né? E aí fui com a minha tia. Quando começou o show, Rafael, foi uma paixão. Eu não sabia o que era aquilo. O poder daquela voz aguda, aquele cabelo farto, eu sempre achei muito bonito, cabelo, né, que preenche, coroa. Aquela boca vermelha e aqueles gritos, né? Meu nome é Gal! E eu fiquei encantada. E aí eu não tirei o olho dela e em alguns momentos eu me emocionei e chorei. Então ela se despertou comigo também, porque toda vez que ela batia o olho em mim eu estava vidrada ali, adolescente. Então um monte de senhores e senhoras no teatro e uma pessoinha jovenzinha ali chorando por ela. Ela chamou o segurança, beijou a rosa e pediu que me entregasse. Ali eu acho que selou a nossa conexão. Aí, no dia seguinte em diante, eu já estava colecionando tudo que era da Gal, eu colecionei. Recorte de revistas, não tinha internet, não existia isso. Então, era banca de revista, buscando fotos e era o auge da carreira dela. Então, todo dia tinha alguma matéria dela no jornal, na revista, em algum lugar, e eu virei fã. 2 anos depois, nos encontramos de novo e aí eu passei a participar de um fã-clube. E aí fiquei mais próximo ali para assistir ensaios e a todos os shows por conta do fã-clube. Já em 94, de 85 para 94, tiveram muitas histórias, mas se a gente ficar aqui, a gente vai virar uma semana contando. Sim. Já em 94, ela veio para Brasília com o show Sorriso do Gado de Alice, que ela mostrava o seio, dirigido por Gerald Thomas, magrinha. E eu já estava com o cabelo grande, já tentando me assumir, me expressar. Saindo de uma adolescência turbulenta, onde eu me fantasiava de menino, para já me assumir na forma feminina, assim. Então já estava com o cabelo crespo, grandinho, e tinha uma certa semelhança que eu nunca tinha percebido. E ela ficou me olhando, e no final ela falou assim, impressionante, se você passar um batom vermelho na boca, você fica a minha cara quando eu tinha sua idade. Aí a produção dela ouviu isso, me chamou no canto, você tem coragem de se vestir igual a Gal para vir amanhã? Claro que eu tenho, e foi a primeira vez que eu me vesti como eu sou. E fui pro show. Só que eu cheguei, o show já tinha começado, então eu tive que passar pela coxia, subir no palco para descer para a plateia. E aí a Fafá, que era a secretária da Gal, falou assim, olha, tenta não chamar atenção, você vai passar pelo cantinho do palco, a Gal já está em cena, você passa pelo cantinho do palco e desce rápido para a plateia, você vai ficar sentada ali no show na frente do palco. Imagina uma Galzinha com a flor no cabelo. Na hora que eu apareci no palco, o Teatro Nacional inteiro aplaudiu. E a Gal parou de cantar e olhou e falou, o nome dela é Gal. Aplausos, gente, para Gal. E ali, a partir dali, todo mundo começou a me chamar de Gal, inclusive minha mãe. Falava, vem almoçar, Gal. E aí nasceu a Gal. Só que acabou aquele show, e aí os meus amigos falavam, vamos pro camarim. Eu falei, não vou, não tenho coragem de aparecer vestida de Gal na cara da Gal. Ela falou assim, quem você... Não chega nem aos meus pés, né? Eu achei que era uma afronta, assim. Ela já me viu, já tá bom, mas estar com ela cara a cara, eu não tenho coragem. Ela vai falar assim, que isso? Que caricatice. Isso não tem nada a ver comigo. Eu tive medo de achar que era desrespeitoso eu querer aparecer com ela. Pretensão demais. E aí, não vou pro camarim, resisti e não fui. Vamos para uma boate não fui pro camarim encontrar com a Gal vestida de Gal. Tinha encontrado com ela na noite anterior. E aí fomos para uma boate, nessa boate que foi a primeira boate ainda chamada GLS, né? Não tinha essa sigla extensa que graças a Deus engloba muita coisa, mas era a primeira boate GLS de Brasília. New Aquarius, ali no Conic, pertinho do Teatro Nacional. Então vamos para a boate, vamos bater, tem uma festa. Eu nunca tinha ido a lugares assim.
Quando eu cheguei, estava tendo, a minha vida é cheia de coincidências e coisas assim do acaso. Quando eu cheguei, estava tendo ali naquela noite a final de um concurso para eleger o mais novo talento de transformista de Brasília. O dono da boate estava bem na porta no momento em que eu fui me aproximando. Ele olhou e falou assim: ei, vem cá, Gal Costa, você vai fazer um show. Já passou a mão no meu braço e me levou para dentro da boate. Eu não paguei ingresso, paguei nada. E eu já fui entrando, meu Deus, é a primeira vez que eu estou entrando numa boate gay, aquelas luzes, aquela coisa, tudo muito novo. E fui pro camarim. E ele chegou no camarim e falou assim: ela vai fazer um show. Você sabe alguma música da Gal? Eu falei: todas. Tinha acabado de sair do show da Gal, banhada de Gal, todas. Ele falou assim: vou separar 2 músicas para você, você não vai concorrer, porque hoje é a final, mas na hora dos jurados anunciar o vencedor, você entra e faz 2 números para mim. E eu vou te pagar por isso. E ele ficou encantado comigo. E escolheu Força Estranha e Meu Nome é Gal. E eu fiz, e mais uma vez, na mesma noite, fui aplaudidíssima. Que aí, a partir dali, no camarim, ele chegou para mim e falou assim: a partir de hoje você é a estrela dessa casa. O cachê é tanto, você vai fazer show toda sexta e sábado. E eu fiz isso durante 2 anos. Então, a minha primeira expressão artística profissional, falando, primeira vez no palco, foi para dublar Gal Costa. E fiquei durante 2 anos. E isso começou a me levar para uma projeção grande, assim. TV, jornais, teatro do Sina. Fui fazer show especial dublando a Gal. Imagina, a dublagem tinha que ser muito bem feita para você ficar 1h30 dublando músicas da Gal e o público assistindo, né? Sim. Então teve muita expressão e isso incomodou muito aos conservadores de plantão, né? Aos conservadores de qual natureza? Todos. De todas os religiosos, os religiosos, os transfóbicos, os homofóbicos, enfim. E aí eu não podia estar nas ruas de Gal. Então eu me fantasiava de rapaz, colocava boné, saía fingindo ser uma outra coisa. Me transformava só no camarim, subia no palco, fazia o show, me destransformava de novo e acessava a rua, porque as pessoas começaram a querer saber quem é a Gal, porque eu quero bater na Gal, quero dar na cara da Gal, porque não aceitavam. As travestis naquela época tinham muita rivalidade com a arte transformista e drag. Porque, imagina, eu entendo hoje o que elas passavam. Né? Elas não podiam sair nas ruas. Travestis não andavam nas ruas durante o dia. Travestis não tinham empregos. Eram prostitutas e marginalizadas. Era assim. Então, as travestis não tinham sequer o direito de ir a um supermercado durante o dia, porque se a polícia catasse, pegava, batia. Era uma coisa de louca. Levava pedrada, xingavam. E aí, quando elas viam uma pessoa que se dizia artista transformista, elas não aceitavam, porque que ele se veste de mulher, sobe no palco, ganha dinheiro e tem direito de viver. Não, se veste de mulher vai ter que pôr silicone, vai ter que ser travesti. Então elas saíam atrás de querendo me bater. Muitas vezes eu tive que sair correndo mesmo. Vem cá, Gal Costa, com faca e tal, correndo atrás de mim. O que virava te colocava no lugar de alvo. Sim. Por todos os lados. Por todos os lados. Porque até mesmo quem poderia ter alguma identidade, alguma identificação e por isso ter uma empatia, também passava a te hostilizar, colocava no lugar que era um lugar de solidão. E assim, isso a gente está dizendo das travestis do mundo da prostituição. Certo. Tinham algumas travestis que podiam... Olha só que como era muito louca a discriminação com essas pessoas. A boate, que era uma boate para um público LGBTQIAPN+, não permitia que travestis entrassem. Porque a rivalidade era tão grande, todas as poucas vezes que as travestis entraram na boate, elas arrancaram peruca de quem estava usando peruca, elas cortaram a cara de quem estava se vestindo de mulher, mas não era travesti. Então não tinha essa aceitação. E aí foi proibida a entrada de travestis. Só entravam as travestis que eram estrelas, consideradas artistas, e que faziam show naquela casa. Então essas travestis também tinham que brigar com as travestis do submundo ali, do buraco. Então elas se atracavam. Era travesti contra travesti, era uma coisa louca. Era porrada, amarra cabelo e dá na cara uma da outra. E eu não sabia fazer isso. Eu não nasci para bater na cara de ninguém. Então eu preferia me disfarçar de rapaz para eu passar por elas sem elas saberem que eu era a Gal,
fazer o show e me fantasiava de rapaz para poder ir embora de novo na paz. Numa dessas noites, já em 80, quase 87, finalzinho de 86, 2 anos fazendo shows e nessa vida de fugas. Né? Às vezes eu saía da boate, eu tinha algum amigo de carro, eu saía rápido no carro para poder ir para um barzinho vestida de gala e tomar cerveja assim como eu sou, que eu queria ter a minha liberdade de ser quem eu era. Mas era muito pontual essas situações. Na maioria das vezes eu tinha que estar fantasiada de um homem. E aí, numa dessas vezes, eu tinha 2 shows. Eu tinha que fazer esse show na boate e ir para um outro show que era uma festa fechada, um show fechado. Então, meu amigo falou assim, não se desmonta não, vamos do jeito que você está, porque já está em cima da hora. Já vou para o carro, já levou minhas roupas para o carro e eu já saí maquiada e tudo. Só que antes de chegar no carro, eu dei de cara com skinheads. E aí eu não corri o suficiente e fui espancada mesmo. Eu só não morri porque a viatura passou. O meu amigo se assustou tanto com medo de reconhecer que ele estava comigo, que ele cantou pneu e foi embora. Sim. E as pessoas corriam todas, porque os skinheads eram muito agressivos. Eles batiam até matar. Eu tive muitas amigas que morreram. Então, enquanto eu estava ali apanhando, uma viatura passou e aí eles dispersaram. Aí, no dia seguinte, quando eu me recuperei, eu raspei minha cabeça e falei, não posso mais. Para eu estar aqui hoje te contando isso, eu tive que guardar a Gal Maria no fundo de um baú e deixar ela bem trancadinha, quase como um casulo ali de borboleta. Ninguém toca. E aí eu fui vivendo masculinizada e assinando como de plural, que eu comecei a cantar ao vivo. Por isso a arte me salva, que aí foi essa história, que eu aluguei um teatro, paguei, contratei os músicos e fui cantar como de plural, cabeça raspada. Porque aí no teatro eu podia colocar um salto, pintar um olho e me lembrar de Ney Matogrosso, porque aí tinha uma feminilidade ali em cena, mas tinha desculpa de que é uma dramatização, que é uma interpretação, que é porque ele está cantando uma música da Elza Soares, aí pintou o olho. Então tinha esse apoio da arte para poder me fazer sobreviver ali, porque senão eu tinha ido embora, eu não tinha aguentado. E quando que isso... quando é que a Gal sai do casulo? Então, quando é que você... e o que te mobiliza a tirar a Gal do casulo? Então, aí eu comecei a fazer essas apresentações como de plural, mas a minha mãe ela já tinha assistido a Gal. A minha Gal cover. E tinha passado, foi quando que aí eu já tinha saído de casa, aquela monte de confusões, mas já estava morando com amigos numa kitnet e tal, aquela coisa, juventude transviada, né, posso tudo. Então, quando eu era Gal cover, eu morava com amigos. Depois que minha mãe assistiu o show de Gal cover, ela começou a criar os meus figurinos, ela era costureira. Então, ela quem elaborava os meus vestidos, fazia o peitinho postiço de espuma, o bumbum, e ela era apaixonada em Gal cover. Engraçado que ela não gostava da Gal Costa. Ela achava que gritava demais, parece a gata miando. Mas quando eu estava dublando a Gal em cena, ela ficava encantada. Ela não perdia um show meu. Quando isso acabou, que eu sofri essa agressão e me tornei um rapazinho para fazer show, ela ia para os shows e não gostava. Ela não via brilho, ela não via verdade. Então ela assistia, sempre fiz homenagens à minha mãe. Em algum momento dos meus shows, sempre tinha uma música que eu dedicava para ela. E aí ela dizia, foi lindo, gostei, mas eu prefiro você de Gal. Quando que uma mãe fala isso para um filho, né? E ela dizia, põe teu peito, faz sua cirurgia. Até isso eu já ouvi falar da minha mãe. Mas era brincando, ela falava isso assim, pincelando, não, faz o show da Gal de novo, é mais bonita de Gal e tal. Isso foi passando e eu fui vivendo a minha vida. Já em 2021, mamãe pegou Covid e aí, perto de falecer, muito mal, aí eu fui visitá-la, falei, eu tô com Covid, minha mãe tá com Covid, tá todo mundo com Covid, vai morrer todo mundo, não tenho o que fazer não vou ficar longe dela. E fui visitá-la, ela estava mal em casa ainda, mas estava mal, 78 anos, acabado de fazer. Quando eu entrei passando álcool nas coisas, ela falou, larga isso aí, crioula. Ela chamava as meninas de crioula e os meninos de crioulo, ou minha nega e meu negro, ela veio de Manaus, Manauara. Ela falou, larga isso aí, crioula, senta aqui. Eu falei, a senhora tá louca? A senhora me chamou de quê? A primeira vez que ela me chamou no feminino. Sim. Eu sentei, ela pôs os pés sobre o meu colo e falou assim, louca é você. Até quando você vai viver essa sua vidinha empurrada numa forma, fantasiada do que você não é?
E aí eu já me toquei assim, né? Ela falou assim, você já vai fazer 50 anos, nega. Põe teu peito, põe teu batom e vai viver sua vida. E me diz uma coisa, o homem que nasce sem uma das pernas é menos homem que aquele que tem as duas? E eu disse, não. O fato de você ter nascido sem pepeca não pode te impedir de ser uma grande mulher. Porque nós somos muito mais do que isso que a gente tem aqui de forma física. A sua essência é feminina. Quem não quiser aceitar isso, vá para Futibiquizi Kibiriribaiki. Ela tinha essa frase que ela não xingava palavrão. Minha mãe era muito serena, muito doce, né? Ela brigava falando baixo. Então, vai pra puta que pariu pra ela, era Futibiquizi Kibiriribaiki. Tá uma ticaca, era tá uma merda. Tudo pra ela era coisinhas assim, que ela inventava as palavras. E ela falou isso aí, chorei, assim, olhando pra cara dela. Ela falou assim, olha, minha vida se encerra aqui, mas a sua vai começar a partir de agora. Eu falei, para de falar isso, a senhora vai viver muito ainda. Ela falou, não, eu já estou indo embora. E morrer é bom, é na hora que o Papai do Céu te entrega o seu canudo e fala, está formada, já cumpriu o que tinha que fazer, mas eu não posso ir embora sem te devolver o direito de viver. E eu vinha de um processo autodestrutivo e de infelicidade, já tinha encerrado minha carreira artística como de plural, porque eu não queria ser conhecida naquela forma. Então, quando eu comecei a gravar um álbum, que inclusive teve o convite, foi feito para Elza Soares e ela topou participar desse disco, eu cancelei. Assim, ninguém entendeu o que está acontecendo com você. Você ia gravar com a Elza. O disco já está com as 13 músicas estão prontas. A gente começou a fazer estúdio e tudo. Correndo atrás de patrocínio, eu falei, não quero mais. Porque eu não queria ser lançada como um cantor, não nasci para ser homem. Eu não quero que o mundo me conheça dessa forma, fantasiosa, mentirosa. E aí eu parei tudo, cancelei e fiquei triste, entristecida, porque aí já não tinha mais arte, não tinha mais teatro, não tinha mais música, tinha uma subvida, e minha mãe percebia aquilo tudo. Então, no momento de despedida dela, ela me devolveu. Eu digo que minha mãe me pariu 2 vezes, quando eu nasci e aos 50. Porque aí 3 dias depois a mamãe faleceu, serena, tranquila. Não conseguiu leito, porque estava naquela turbulência da pandemia, mas ela ficou ali no corredor jogando o tablet. Ela falou para a enfermeira, pode tirar tudo de mim, só não tira meu tablet jogando. E isso a enfermeira, quando foi contar para a gente, ela contou dessa forma, assim, olha, sua mãe ficou no tablet. Quando ela cansou, entregou o tablet. Pronto, não entubou, não teve aquele... Ela era muito tranquila. Ela dizia assim, comigo não tem ladeira, é tudo plano. Não existe problema. Porque o problema é que tem solução, ele vai ser resolvido, então eu vou dormir, porque amanhã vai dar um jeito. E o que não tem que ser feito, já está feito, não tem o que se fazer. Então ela era assim, essa tranquilidade. E aí ela me disse isso. Então, quem não quiser participar da sua vida, mande para Futibiquizi Kibiriribaiki, porque a sua vida é mais importante que qualquer outra coisa. E foi assim que a Gal voltou. Aí, depois de quase um ano, mamãe faleceu ali no comecinho de 21, só no dia 2/2 de 2022 é que eu decidi iniciar a minha hormonização. Então tem 1 ano e 9 meses só que a Gal Maria saiu do casulo e está batendo asas, felicíssima. Eu digo assim, aí quando eu comentei com alguns amigos, falei, olha, eu vou começar minha hormonização, vou mudar meu nome, vou mudar minha forma, vou mudar tudo, vou ser quem eu sou. Ai, Gal, para, já está velha, para que isso? A mulher quando chega aos 50 tem que morrer? Ela não pode mais sonhar, não pode mais amar, não pode mais ter vaidade? Eu posso começar aos 50. Se você me disser que eu só vou ter 1 mês de vida após iniciar minha transição, eu tenho ainda 30 dias de muita felicidade. E esses 1 ano e 9 meses de Gal Maria, assumida e oficial e totalmente dona de si, anularam todos os outros anos de vida, de dor, de porrada, de angústias, de inseguranças. Tudo que eu ganhei disso no passado, a porrada que eu levei dos skinheads, eu ganho hoje de todo o mundo, onde eu quer que eu esteja, eu ganho de amor, de respeito, de reconhecimento. É isso que vale a pena. E é importante você ter reconhecido a importância de se colocar nesse lugar, né? Porque, assim, quando eu estou escutando a sua história,
E a gente, dentro da psicologia analítica, o Jung ele traz um momento importante na nossa vida, que é como se fosse um momento onde nós chegamos no alto de uma montanha, que é o meio da vida. É como se nós subíssemos essa montanha, chegássemos no meio da vida e precisássemos começar a descida. Descer. E esse momento, quanto mais perto nós estamos aí desse momento do cume, mais crítico acaba sendo a vida, porque a gente começa a questionar um monte de coisa que achava que tinha um valor enorme e que passa a não ter. Outras coisas que eram fundamentais e que ficaram largadas, que ficaram desprezadas, porque a vida tinha outras urgências. A gente começa a tomar consciência da importância daquilo e a querer recuperar. Há uma necessidade muito forte de sermos autênticos, de sermos nós mesmos, fora de um contexto de demandas, que são demandas que vêm de fora para dentro, né? É um momento em que ou a gente se encarrega de muita coragem para poder fazer bem essa descida, ou nós vamos seguir os mesmos padrões que vinham vindo antes, e essa descida vai ser feita meio que a trancos e barrancos, né? A sensação que me dá te escutando é de que você soube fazer um resgate importante de saber que temos uma outra metade para viver, né? Temos um outro espaço para ser vivido ainda. E que viver esse momento com qualidade, viver esse momento com autenticidade, é o que vai validar, de fato, a tua existência. Você sente dessa forma, como um acordar para uma nova situação, um acordar para uma nova localização dentro do mundo? Você acha que parte também desse lugar, de se recolocar, se relocalizar dentro do mundo? Sim. Eu vejo como renascer mesmo. Assim. Eu não desmerecendo tudo que foi vivido, mas eu acho que tudo que eu vivi me trouxe até aqui. Então, o guardar da gala. Eu acho que a gente tem que ter essa sabedoria de esse não é o momento de gritar, não é o momento de dançar, não é o momento de bater palma, esse é o momento de deitar e dormir. Eu sempre fui muito disso, assim, é para comer, larga o celular e coma, sinta cada tempero, é só macarrão, mas sinta a textura do macarrão, você está se alimentando. É momento de namorar, namore, transe, goze, mas é aquele momento, não pense no trabalho, porque senão fica... Então, aquele momento ali foi o momento de guardar a Gal, de conhecer outras possibilidades de viver, para entender se a Gal realmente é importante. Eu tinha certeza que a Gal surgiria. É igual quando a lagarta se recolhe ali no casulo, ela sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai se tornar borboleta, ou não, certo. Porque alguém pode vir e pisar sobre aquela lagartinha que está ali no casulo e acabou aquela história. Mas eu precisava vivenciar aquilo ali, de plural, saber o que é ser, como a sociedade me vê e como ela me obriga a ser, como ela... Entendeu? Para poder entender a importância de ser Gal. A importância de mudar um nome, um gênero num documento. O que é isso? Isso é importante? Porque no começo eu achava que não. Deixa me chamar como quiser, o documento não quer dizer nada. Não, é importante. Quando eu peguei a anulação da certidão de nascimento e a atual, e a moça do cartório me falou assim, quer incinerar esse daqui? Quer dizer que não existe mais. Esse nome não existe, esse sexo não existe, esse gênero não existe, só o seu número, tudo se mantém, mas agora é Gal Maria Silva Lima, sexo feminino, quer você queira, quer não. Isso tem uma importância para quem é trans, porque aí eu tenho uma lei que me assegura. Certo. Você não é mulher. Para você eu posso não ser, mas para a lei eu sou. Então me respeite como... Se você me bater, você vai estar cometendo um crime de agressão contra uma mulher, não é para um rapaz, entendeu? Certo. Então isso me dá um direito, que eu tenho esse direito, que bom, antes não tinha. Entendeu? Então eu precisei me guardar realmente para não me marginalizar como as outras fizeram. Porque também tem esse risco, né? Você é tão atacada que você sai atacando.
Então, depois que eu apanhei ali daqueles skinheads, passou na minha cabeça, claro que passou. Sentimento de vingança, eu vou comprar uma arma, eu vou matar de um por um, eu vou... Ei, Gal, para. Uhum. A agressão do outro não justifica a sua agressividade. Ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa sem discernimento, ele é uma pessoa... Você não precisa se igualar a isso. E de fato a violência ela tem um poder muito forte de potencializar a nossa sombra, né? Assim, De potencializar o que há de mais conflituoso dentro da gente. Mas a gente também tem de lembrar que aquilo que a gente chama de sombra não é necessariamente o nosso mal. uhum. A sombra é aquilo que está no nosso avesso. Lembra do fotograma, do negativo de fotografia? Sim. Onde as coisas eram... O que era escuro ficava claro, exato. né? A sombra ela está muito mais para isso do que para um mal propriamente dito. De fato, tudo isso que você vivenciou instigou aspectos da sua sombra que podem ter te levado, que certamente te levaram, senão você não estaria aqui, para um crescimento, um desenvolvimento de potências que caminharam para um caminho criativo, né? Sim. Assim, onde você pôde expressar essas potências com criatividade. Tem certas pessoas que não conseguem fazer isso. Talvez até a estrutura que você teve, essa estrutura familiar dessa mãe que chega para você e que te legitima, te autoriza a assumir essa nova identidade, não é a forma mais adequada de se dizer, mas a assumir esse novo papel social, né, de se colocar como uma mulher, de assumir ser uma mulher, essa estrutura familiar te proporcionou conseguir estruturar isso dentro de si também de uma forma saudável, né? Porque para diversas outras pessoas que vivem situações semelhantes, sem essa base, sem essa estrutura inicial, sem um ponto de partida, elas vão de fato para um caminho que é um caminho sem volta, que acaba chegando, em diversos casos, à própria morte, né? Sim. Mas você sabe que eu às vezes eu digo que eu não sou desse planeta, eu sou extraterrestre, assim, não me colocando melhor que ninguém, Certo. mas eu sempre tive a facilidade de transmutar a porrada em amor. Então essa aprovação, essa bênção, essa permissão de ser quem eu nasci para ser, partido da minha mãe, não foi sempre assim. Por quê? Porque ela precisou parir uma criança trans para no final da vida dela ela entender o que é uma pessoa trans. Porque ela achava que é menino que quer ser menina, menina que quer ser menino, é sem vergonha, safadeza, homem tem que gostar de mulher, mulher tem que gostar de homem. Tá. Ela veio de uma geração e de uma criação, de uma cultura que lhe dizia isso. Ela precisou parir uma pessoa diferente dos outros, filhos que ela teve, para entender o que é ser. Tanto que ela me disse, a gente é muito além desse corpo que a gente carrega, nós somos um ser. Quando esse ser chega num momento de luz muito grande, esse corpinho cai no chão igual uma roupa velha, já não cabe mais aqui. Então, o meu momento... Espanquei, Tudo né? bem, né? O meu momento é de brilhar de outra maneira. Ela sempre falou isso, assim, muito espiritualizada. Mas, na adolescência, não foi assim. Então, meu pai é suicida. Ela chegou a me falar, antes de você se deitar com um homem, dê um tiro na sua cabeça, mas morra como você veio ao mundo, porque você veio para ser homem. E aí eu não me tornei cruel com ela. Eu entendi aquilo como um desentendimento dela, como uma incapacidade de entender que amar a um filho ou a uma filha vai além disso e me mostrar cada vez mais amável. É quase como você, quando vive, você sabe melhor que eu, pela sua profissão. Quando você vive uma relação tóxica, abusiva, né? Não justificando, mas assim, quanto mais a pessoa te trata mal, mais amável você quer ser para ser valorizada. Eu entendo mais ou menos como isso.
Eu tive uma relação tóxica que só depois que eu saí eu entendi que era isso que eu fazia. Então, quanto mais a pessoa me desprezava, mais amável, atenciosa e carinhosa eu queria ser para que ele percebesse que eu valia a pena. Numa tentativa de conversão do De outro, mostrar, talvez. ei, eu te amo. E aí ele me tratava mal, mas eu te amo, sabe? Me traía, mas eu te amo. Ah, eu fiquei com não sei quem, mas eu fiquei em casa. Para mostrar o que é amar, o que é carinho, o que é doação, o que é respeito. Mesmo que ele não tenha tido a capacidade de entender. Não tive tempo de transformar aquela pessoa. Mas a minha mãe, eu me sinto com esse orgulho de ter conseguido fazer isso. Porque a minha mãe, ela me maltratou, ela me pôs para fora, ela me deu na cara, ela fez tudo que poderia ter me colocado no submundo, na prostituição e morrido. Mas eu fiquei ali comendo pela borda. É para sair de casa? Eu saio, mas eu não deixo de te amar. Não é porque a senhora não me aceita como eu sou que eu não lhe aceito como a senhora é. Eu entendo que a senhora é assim porque a senhora foi criada para ser assim. E um dia a senhora vai entender que eu sou além disso do que a senhora está vendo. E aí, com muito carinho, eu sempre procurava ela, nos momentos que eu podia, de aniversário, de Natal, de fim de ano, um domingo a cada 3 meses que eu visitava pouco minha mãe quando eu fui morar fora, porque fui esposa. E aí, todas as vezes que eu chegava amável e eu sentia que tinha amor, saudade, carinho, cuidado. É tanto que quando eu me expressei como Gal Cover, ela se apoiava de que era arte. Ah, ele é ator e está dublando a Gal. Mas ela gostava de fazer o vestido porque ela queria fazer a roupa da filha dela. Porque ela já percebia que ali não era um filho, era uma filha. E ela precisou lutar com aqueles dragões dela internos, de como é que eu pari um menino que tem piu-piu e ele quer ser menina. E depois ela veio entender, você é muito mais do que isso, você não é um menino, então não se fantasie mais de menino, você é uma mulher. E o fato de ter nascido sem pepeca não te faz menos mulher que nenhuma outra, porque ser mulher é muito mais que ter um sexo. Para a biologia, para a sociedade, mulher tem periquita, homem tem pinto. Não. A mulher, ela pode ser trans, ela pode ser cis, ela pode ser lésbica, ela pode ser... Existe 1000 possibilidades de ser um homem e de ser uma mulher. O homem também pode ser um homem cis, um homem trans, um homem sem perna, um homem com perna, um homem anão, um homem alto. Entende? Porque o homem é a essência, é o ser, não é o corpo. Eu posso tirar minha roupa e vou continuar sendo uma mulher. Porque não é o vestido que me faz ser mulher. Sim. E isso ela entendeu já na sua despedida. Ela falou, eu não posso ir embora sem te dar o direito de voltar a viver. Era quase um pedido de perdão, me perdoe por eu não ter te entendido antes. Entende? E que bom que as coisas têm caminhado para que essa visibilidade seja respeitada, né? Para que as pessoas entendam. Ah, Gal, quando é que você... Eu ouço essas perguntas às vezes. Quando é que você quis ser trans? Eu não quis ser trans. O japonês não quis ser japonês. O preto, não, sabe? O homem... Nasce. As pessoas nascem. Eu nasci trans. Essa palavra não existia. Então, eu fui criada para ser um menino, mesmo sem ser um menino. E eu não tinha infância, porque eu queria brincar com os meninos e eles já entendiam que aquilo ali não era um menino. Então, eles me chamavam de belas pernas, eles me chamavam de mariquinha, de mocinha, de mariazinha, e me batiam cascudo. Sai daqui, mulherzinha, cuspiam. E aí eu ia tentar brincar com as meninas, e eu não podia brincar com as meninas, porque os pais das meninas não deixavam. Não, vai brincar com os meninos. Menina brinca com menina, menino... Então não brinca. Então você fica sentada na porta de casa, vendo as meninas brincar de amarelinha, de pular corda, de coisinhas, casinha, comidinha, mas você não pode, porque você não é menina para isso, e você não é menino, então você não é nada. Você é o quê? Trans. Então esse entendimento eu sempre tive, desde que eu nasci. Eu pegava uma bonequinha escondida da minha irmã e entrava embaixo de uma cama para brincar embaixo da cama. Minha mãe às vezes entrava no quarto procurando e não me achava, mas eu estava embaixo da cama penteando cabelo de boneca, pensando, é tão bom brincar de boneca. E aí entra uma outra coisa, a gente está pautando aqui a nossa conversa pela arte. E aí já vai para outro lugar. Mas entra também a imaginação, né, Gal? Porque nesse lugar onde você não pode estar com os meninos, onde você não pode estar com as meninas, a imaginação também ajuda a salvar, né? Sim. Ela ajuda também a você construir um universo que é o seu universo. Não é nem ajudar a construir um universo, é o seu universo te acolhendo a partir da imaginação. Exatamente. Né?
E aí a arte vem, né? Ela vem se expressando exatamente desde criança, ele desenhando, pintando, porque já tem toda uma delicadeza, tem toda uma imaginação mesmo, que vai aparecendo ali para poder te dar um colo. Sim. A arte é colo. A arte é muita coisa. É. Né? A arte é colo, é abraço, ela é é carinho, expressão. é expressão, é grito, é dor. A arte é tudo. Sim. Tem artista que só se expressa através da sua arte, mas só se expressa a dor, né? É grito, é coisa desconstruída, é obscuras, porque ele tem aquelas angústias com ele. E tem uma outra coisa também que acontece, é que a gente, dentro da psicologia analítica, o Jung ele criou um conceito que é um conceito muito interessante, mas que também gera muita controvérsia, que é do inconsciente coletivo, né? Ele diz que o meu inconsciente pessoal, ele se agrega ao seu inconsciente pessoal, que se agrega ao do vizinho, que se agrega ao do porteiro, que se agrega ao do presidente da República, e de pessoas que já viveram, pessoas que vivem em outros lugares, e que isso forma uma espécie de inconsciente onde vivem as matrizes de tudo, que é o que a gente chama de arquétipos, né? Então, esse inconsciente coletivo, ele é lá que moram os afetos. Por isso que raiva é raiva aqui, é raiva na China, é raiva em 1200, vai ser raiva daqui a... Raiva é raiva. A arte, muitas vezes, ela vai servir também, e os artistas principalmente, para dar um corpo para isso que é tão grande por ser coletivo. Ele vai conseguir ser aquele que traduz, que dá uma forma inteligível para a consciência. Porque o afeto propriamente dito, ele é muito complicado da gente conseguir lidar com ele. Porque ele nos toma. Sim. Não sou eu não manejo o afeto me maneja. A arte acaba sendo um jeito que a gente tem de colocar aquilo com uma borda, e dentro dessa borda parece que aquilo fica mais fácil de se administrar. Você estava falando aí dos artistas que vivem a dor, por exemplo, né? Que vivem a revolta. Você se vê também, em alguns momentos, tomada por coisas que, se a gente pensar na sua lógica, do seu cotidiano, daquele momento de vida, aquilo não faz parte, aquilo não... mas que te atravessa, que vem e te invade de uma forma tal, e que a arte te ajuda a colocar continente para esses sentimentos? Não. Por isso eu disse que eu sou extraterrestre. É impressionante como eu não consigo. Eu já até pensei, né? Por que eu não odeio? Por que eu não tenho mágoa de quem me traiu, de quem me bateu, quem deu na minha cara? Por que eu não tenho raiva dos meus tios que me batiam e me obrigavam a brincar de carrinho? Por que não ficou ranhuras disso? Tem lembranças, mas tinha perdão, muito. Eles não sabem o que estão fazendo. Sabe que o Jesus Cristo levou um tapa e bate do outro lado, tem esse daqui também, pode bater. Eu nunca avancei em alguém para agredir porque foi agredida. E não ficou isso, é como se eu tivesse um espelho aqui. Você me amou, o amor volta. Você me odiou, o ódio foi para você. Não me encosta. Não, eu não digo não necessariamente desse revanchismo ou de ser tomada por algo negativo, mas de ser acordada por um afeto que ele não faz parte de um contexto num determinado momento da sua vida, de, sei lá, ser tomada por uma saudade sem saber de que saudade é aquela. Não faz parte do teu... Não faz. Você sabe que eu não sou nem saudosista. Eu tenho uma lembrança impressionante assim, de quando eu nasci, praticamente. Assim, eu me lembro muito bebê, muito criança. Aprendendo a andar, eu me lembro das cores das casas, dos cachorros, dos nomes dos bichinhos de estimação que tivemos durante toda a minha vida. Eu me lembro de cada pessoa que eu conheço e que participou, lógico. Vou me lembrar de um motorista de um ônibus que passou, né? Mas se ele tiver tido alguma importância, um tratamento diferente, eu me lembro dele. Então eu me lembro de todas as pessoas, da roupa que eu usei e que a pessoa usava, das primeiras palavras, eu me lembro de tudo.
E na minha memória, além de me lembrar de tudo que você fez, só é mantido ali o sentimento de alegria. O desconforto ele é anulado pelo prazer. Então a saudade eu poderia ter feito. Porque saudade parece que te leva. Lembrança é uma coisa, saudade é outra. Não é? Ou é a mesma coisa? Para mim, eu sinto como coisas diferentes. E lembrança me traz alegria. Eu me lembro, sinto o cheiro do café, mesmo sem ter café. Ah, minha avó, quando. Né? Saudade te leva para um lugar de que não ter feito o que deveria ter feito. Poxa, poderia ter sido diferente. Por exemplo, ainda sinto saudade da Gal Costa. E não tenho saudade da minha mãe. Quando fala isso, fala, nossa, você superou a morte da sua mãe, não superou da Gal? Sim. Da minha mãe fechou a vida dela com chave de ouro, me devolveu o direito de viver, e eu tenho lembranças de cada palavra do meu nego, minha nega, do meu crioulo, minha crioula, da transformação, dos tapas, mas eu tenho lembrança de ter sido importante para que ela se tornasse uma mulher melhor para ela mesma, para ela poder se despedir deste plano feliz, como ela disse, eu não posso ir embora sem te dar o direito de viver. Então eu tenho lembranças de que foi cumprido o que ela tinha que fazer e eu ajudei para isso. E ela me ajudou a ser quem eu sou. Com a Gal, ainda que tenhamos tido contatos, encontros, e não foi feito o que tinha que ser feito. Ela tinha que ter cantado comigo. Ela tinha que ter, sabe? Acho que artisticamente ficou um desejinho de... Aí dá uma saudade. Poxa, por que eu não tive mais tempo? Por que eu não corri um pouquinho mais para poder alcançá-la e fazer alguma coisa juntas? Artisticamente parece que ficou um desejo, uma falta. Aí dá essa saudade. Ela morreu, ela não está mais aqui. Ela não vai poder fazer aquilo que deveria ter feito comigo, ou eu com ela. Minha mãe foi feito tudo. Mas talvez, se tivesse sido feito, ela não ocupasse dentro de você o lugar que ela ocupa e o que ela oferece para você. Pode ser. Essa sede, né? Essa sede e esse lugar de projeção também, né? Eu lembro, eu fui jornalista durante quase 10 anos. E eu sempre gostei muito de MPB e sou apaixonado pela Bethânia, sempre fui. Adoro. E eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ela. Uma entrevista longa, cara a cara e tal. E era interessante porque antes dessa entrevista, em diversas situações, eu sonhei com a Bethânia. Sonhei que estava em show, sonhei que estava na casa, que ela estava na minha casa, em diversos contextos. Mas ela ocupava dentro de mim um lugar que era um lugar... mágico não é a palavra, mas era um lugar luminoso, era um lugar de transcendência muito especial. Depois dessa entrevista, eu passei anos continuando admirando como artista, frequentando shows e tal, mas aquilo esvaziou dentro de mim. Dentro da psicologia analítica, a gente explica isso como um esvaziamento do símbolo. A nossa psique, ela cria símbolos que são formas de orientar a nossa energia, que são que é como se fosse uma tentativa de colocar em contato aquilo que está distante. São pontes. E a proximidade, a convivência, ela pode tirar a função simbólica de certas imagens, né? Sim. Então, de alguma forma, quando você não vive, quando você não vai naquele camarim vestida de Gal para fazer aquele confronto, né, entre a sua imagem e a imagem da artista que você admira, você está preservando a imagem daquela artista dentro de você. Até inconscientemente a decisão foi coerente, assim. Não é para eu ir. Exato, e ela garantiu para você que a Gal ocupasse um lugar dentro de si, que é um lugar de uma referência que vai para além, né? Que vai para um lugar que é um lugar que não é o lugar da convivência, não é o lugar do comum, da pessoa comum, né? Ela ganha um fator quase que sagrado dentro de você. Já sonhou com a Gal? Muitas vezes, muitas vezes. Teve uma época que eu estava morando em São Paulo, já recentemente, em 2000 e
14 talvez, 13, 15, 14, enfim. Eu sou péssima eu lembro de tudo, menos números. Eu não sei o dia que a minha mãe faleceu, eu me lembro do aniversário da Gal, olha que louca. 26 de setembro, mas não lembro o ano. Então, assim, eu não gravo, eu sou péssima para números. Estava morando em São Paulo e aí o maquiador da Gal, jovem, 30 e poucos anos, teve uma morte súbita. Logo depois do show começar, ele maquiou, ela subiu no palco e ele caiu. Pô, morreu. Ela só soube depois do show. E aí tinha um amigo que era produtor de artistas lá de São Paulo, que cortava o cabelo comigo. E ele falou assim, tem uma oportunidade para você. Quer trabalhar com a Gal Costa? E eu falei, não. Você pode maquiar a Gal. Aí contou a história. O maquiador faleceu, assim, posso te apresentar para você fazer a maquiagem dela. Eu falei, não. Imagina. A Gal é mito, a Gal é uma estrela, a Gal tem... Se ela me der um grito, não gostei desse olho, acabou o encantamento que tem. Não, deixa eu preservar a Gal artista. Gal patroa deve ser uma outra coisa, né? Sim. Gal mulher, a Pode Gal ser, patroa, pode Gal... ser, mesmo que ela seja uma ótima maravilhosa, patroa, mas aí mas ela a vai... intimidade ela vira demais. gente. A intimidade demais é uma merda, né? Você está apaixonado por alguém. Você, Rafael, eu estou apaixonado por alguém. E aí tem todo aquele jogo da sedução, né? Descobrir o que a pessoa gosta, não gosta. Será que eu posso fumar? Ela vai achar ruim? Ou papapá. Depois que fica íntimo, você sente os puns, vai perdendo aquele encantamento, né? Poxa, gritou, tem mau humor, sabe? Ou o cara faz... Intimidade demais é um problema, assim. Então, eu nunca quis ter. Eu sinto uma saudade, porque parece que ficou uma falta. Mas você está coberto de razão. Às vezes que eu tive a oportunidade de estar mais próxima, eu não quis. E o universo sempre nos trouxe, assim, eu estava vindo de São Paulo para Brasília, num momento de muita... Por isso que a voz da Gal dá calma ao caos na minha vida inteira. Um momento de muita turbulência, acabei um casamento, estou vindo para Brasília, triste, arrasada. Meu mundo caiu. Estou no aeroporto, quinta-feira, 14 horas. Impossível encontrar Gal Costa no aeroporto. 14 horas, vindo para Brasília, por quê? Passa uma moça com cabelo, farto, aí eu olhei e falei, nossa, pareceu a Gal. Não era uma moça. E aí eu olhei, pareceu a Gal, oh meu Deus. Eu ia ficar tão feliz se eu visse a Gal Costa aqui, só para falar, tudo bom, Gal? Só isso já ia me fazer feliz. O universo é tão rápido que se você fala, ele ouve, se merece, já chega. Pô, é igual uma flecha. Tá. Pensei, lancei esse desejo. Na hora que eu entro na aeronave, primeiro rosto que eu vejo, Gal Costa. Sentada naquela poltrona de mais espaço, né? Aquela especialzinha, com a mão assim, ó. Olhando para a cara da porta, assim. Quando eu entrei, ela sorriu e ela falou, tudo bom, Gal? Eu falei, não acredito. Aí eu me agachei ali diante dela. Eu não acredito, eu acabei de pensar em você. O quanto eu ficaria feliz de te encontrar para falar tudo bom, Gal? Ela falou, viu? Nunca duvide do universo. E ela tinha uma voz assim, né? Ela falou, nunca duvide do universo, o sagrado é rápido. E aí conversamos um pouquinho, ela brigou porque eu tinha tatuado o autógrafo que ela deu no braço. Não era para fazer isso. Falei, mas eu te falei que eu faria. E se eu te decepcionar um dia? Eu falei, tudo que você já fez pela música, amanhã você pode cantar patati patatá, que vai continuar. O que ficou, ficou, não apaga. E aí fui me sentar ali e pensando, meu Deus, que loucura. Eu estou no mesmo avião com a Gal, eu só queria ter visto. Estamos voando juntas, descemos, desembarcamos, ajudei ela a pegar as bolsas. Só estava ela e a Tatiana, que era a secretária dela. Pegar as bolsas, pôr no carrinho, fui até lá fora quando o motorista chegou e levou as duas. Ela estava vindo fazer um show Trinca de Ases com Gil e Nando Reis. Era um show fechado, então não tinha ingresso, não tinha convite. Ela comentou comigo, olha, não posso nem te convidar, porque não tenho acesso. Eu subo, faço o show, volto para São Paulo. Bate e volta, não tem público pagante. E foi assim que aconteceu. Então a gente tinha vários momentos em que eu falava o porquê dessa história. Então essa resposta não teve. Não tive tempo de conversar sobre isso. O que é que você tem comigo, mulher? Por que a gente se olha? Por que a gente tem uma certa semelhança? Por que eu não nasci com a sua afinação e com a sua voz, com o seu dom? Mas aí, Gal, talvez seja o caso de... Você não vai ter como questionar esses porquês para Gal. Né? Mas você pode se perguntar para quê. Né? Talvez se você se dedicar um pouquinho a esse exercício. Sim. De se perguntar tem me cobrado muito. Para quê? Para quê?
E todas essas coincidências, essas sincronicidades com a Gal, para que me tocou tanto? Para que me colocou, trouxe para perto de mim uma imagem? Essas perguntas, elas certamente elas falam da mulher que você é hoje. Elas falam do movimento que você está fazendo, de afirmar-se para fora. Porque para dentro eu não tenho dúvida de que você sabe como é, como funciona, para onde vai, de onde veio, né? Mas ela traz uma força, a imagem dela traz uma força para você que hoje te ajuda, né, a se colocar dentro de um universo que poderia ser um universo de hostilidade, poderia ser um universo de desrespeito, Sim. poderia ser um universo muito complicado para se viver. Se pergunte para quê? Eu acho que essa pergunta pode te ajudar a sentir, né, como é que essa conexão se faz entre vocês. Você sabe que teve aquele período ali que eu tentei me expressar como a mulher que eu sou ali nos anos 90, começo de 94, 95, e aí rolou toda aquela agressão, aquela coisa, né? A intolerância. E existia chacota, que deve existir com outras moças trans até hoje. Mas hoje tem essa naturalidade tão afixada em mim que eu esqueço que sou trans. E aí eu entro num comércio, num bar, num café, numa padaria, no mercado, verdurão, qualquer lugar, assim. Sim. Eu sou a dona Gal, a Gal Maria. E as pessoas me olham exatamente como a Gal Maria, dona Gal, a senhora. Oi, minha senhora e tal, não sei o quê. É diferente do que eu vivi no passado. Isso tem a ver com como você se sente, né? Como você se enxerga. Porque muita gente me olha. Eu tenho um cabelo diferente, eu tenho uma cara diferente da maioria, né? E ainda lembro um pouco ali, em algum ângulo, lembro um pouco a Gal, que não existe mais. Então as pessoas olham muito. Eu tenho um amor próprio tão consistente que eu já... Você sabe que o preconceito ele vem da gente, né? Muitas vezes. Ele vem de você. Vem do constrangimento, né? E vem da sua insegurança, sabe? Eu acho que é isso. Então, assim, as pessoas estão me olhando, às vezes pode até ser com discriminação, mas eu não tenho importância nenhuma para o que você pensa de mim, que eu te olho com amor. E aí, quando eu olho, a pessoa dá um sorriso, assim. Tipo, que interessante que ela é. Entrei no mercado e uma senhora com um turbante gigantesco, parecendo uma escultura no cabelo, um peitão daquelas baianas, né? Uma negrona, linda. E ela não é feliz com ela. Porque eu olhei e eu me encantei. Então, naturalmente, que eu olhei de novo. Quando eu olhei de novo, falou: você tá olhando o quê? Nunca viu uma mulher preta? E aí ela gritou, numa defensiva, agressiva. E eu falei: tão linda quanto a senhora? Não, eu estou encantada com a senhora é linda. Aí ela se desmontou e falou: meu amor, desculpa. Você também. Eu falei assim: eu estou apaixonada pelo seu turbante. Estou tentando entender como a senhora construiu na sua cabeça. São anos de amarração de pano, não sei o que. Aí já sorriu e tal. Me desculpa, assim, a gente já anda na defensiva, né? E ela me falou isso: o preconceito sai de dentro da gente. A pessoa olha, tá olhando por quê? Pra que isso? Tá olhando porque você é atraente. Tá olhando porque você é bonita, diferente. Então, se aceite como você é, para que você não tenha problemas, né? Que acontecem. Tô chegando no dia numa parada de ônibus, 3 rapagões, assim, 20, 19 anos, rindo. A partir do momento em que eu cheguei. KKK, você que gosta, vai lá e tal, não sei o quê. Gente, ainda hoje isso, que bobagem. Todo mundo gosta. Ou não, mas não precisa, né? Aí eu fui me aproximando deles assim, ó. O olhar já era esse. Aí eles já engoliram o sorriso e falei: caralho, ou tá armada, o que ela vai fazer pra ela tá vindo aqui pra cima de mim? Aí eu falei: meu amor, você sabe se aqui passa da 3 Norte? Baixinho. Bom dia. Nossa, além de linda, você é educada. Passa sim, a gente vai pegar esse ônibus. Senta aqui com a gente. Qual o seu nome? Se apresentaram, eu também. O que poderia ser uma relação extremamente
turbulenta, de Sim. agressão, tá olhando por quê, tá rindo de quê, tô cagada, pá, né? Eles poderiam partir pra cima de mim, eu ia revidar e chama a polícia, sabe? Ia ter uma potencialização de preconceito e de violência desnecessária. Sim. A gente está no mesmo lugar. Então, todos nos conhecemos, pegamos o mesmo ônibus, foram sorrindo. E do meu lado, então, o que era chacota para eles passou a ser admirada por eles. Sim. Então, eles fizeram questão de ser colegas ali, conversando com todo mundo. E você faz o quê? Você é atriz, é cantora, papapá, tem cara de artista. Todos os dias a gente se encontra, porque eu moro no Guará e eles também, então a gente se esbarra. E aí, Gal, tudo bom? Gostei da roupa, tá linda hoje. Tá. Sempre tem essas coisinhas. Se tivesse tido o primeiro contato e fosse agressivo, Acabou. ia ficar impraticável viver no mesmo ambiente. Ou eu ia ter que mudar, ou eles, porque ia ficar essa guerra. Sim. Eles me dão um tapa, eu vou lá e dou uma surra. Eles mandam me bater na porta de casa, eu vou lá e mando matar um deles. Não, meu amor, você tá rindo de mim? Eu chego para você e falo, tudo bom? Eu achei que ia chover, mudou o tempo, né? Aí você já, eita. Ah, mas nem sempre é assim. É sempre assim. Se naquele período dos skinheads eu não tivesse corrido, a partir do momento que você corre, você já é preso, né? Você vai alimentar a vontade dele te alcançar e te acertar. Predar mesmo, né? Então, eu posso até estar equivocada, mas se você para e fala, o que está acontecendo? Por que vocês querem me bater? Dá um desconforto, no mínimo, que eles vão raciocinar. Você sabe que agora, eu acho que a gente já está num tempo vencido, né? Mas tem uma outra história assim, também muito rápida. Do outro lado da rua, 3 rapazes tomando cerveja numa porta de uma distribuidora e eu estou passando sozinha. Aí o osso vira homem. Ah, isso não é para mim. Não pode ser, né? Eu nem achei que fosse. Imagina, impossível virar homem. Não tem como, né? Você não vai falar para uma girafa virar camelo. Eu tô andando, é você mesmo, cabeluda, virar homem. Eu falei, gente, isso é comigo. Meu Deus, não pode. Aí, quando eu olhei, um negrão se levantou entre 2 brancos. Então, a mesa de distribuidora, numa esquina, um rapaz branco, um outro branco e um pretão se levantou. É você mesmo, fela da puta, vira homem, porra. Ah, eu vou ter que responder. Atravessei a rua e fui indo pra lá. O que eu faço para me proteger? Tem um monte de copinho americano aqui na mesa, já peguei um, joguei a cerveja fora, fingindo que eu sou agressiva, né? Joguei a cerveja fora, falei, você falou comigo, meu amor? Já tem um copo na minha mão, então ele já se coloca no lugar de, ela vai quebrar esse copo na minha cara. Eu tenho que derrubar ela antes, sabe? Tem 3 pessoas me olhando e pensando, o que ela vai fazer? Você falou comigo, meu amor? Lógico, tem algum viado além de você? Eu falei, não sei. Será que tem? Eu só sei que tem um preto diante de mim. Então vira branco, negrão, porque eu nasci branca. Você nasceu preto. No dia que você tiver a minha cor, aí eu viro homem. Porque deve ser fácil virar branco, virar preto, virar homem, virar mulher. Enquanto não, a gente tem que conviver com as nossas diferenças, concorda? Mas falando doce, assim, que aí o olho dele encheu de lágrimas. Falou, caralho, os meus ancestrais, os meus avós, a minha vida, sabe, o racismo, como é que eu tenho o direito de falar com uma pessoa, virar o que essa pessoa nunca vai ser? E aí ele falou, porra, desculpa, prazer, meu nome é Emerson. E aí eu coloquei o copo na mesa, o prazer é meu nome é Gal. Aí eu olhei pros outros, tudo bom? E os outros falaram, e aí, negão, vira branco, porra, se fudeu, negão. Porque os brancos falaram, caralho, olha a merda que você está fazendo. E poderia ser o branco, poderia ser qualquer pessoa, mas aquela pessoa é aquela. Eu buscaria uma característica dela, sabe? Ah, eu viro um dia que você virar alemão, japonês, entendeu? Ou então vira japonês, alemão. Sabe, assim, você é você. Eu não posso falar, vira Gal, Rafael. É igual tem gente que me pergunta, Gal, você tem vontade de fazer plástica para ficar parecida com a Gal? Eu falei, não, a Gal é a Gal. Eu posso me lembrar em algumas coisas a Gal, mas ela é ela, eu sou eu, não adianta fazer plástica para... Eu sou eu. E eu tenho orgulho do meu nariz, da minha cara, é o que me forma. Entendeu? E que bom que você conseguiu fazer de todas essas situações, de encontrar uma estratégia não só inteligente, mas uma estratégia saudável para lidar com essa reatividade que poderia vir como explosões violentas Sim. e tal, e que talvez não te conferisse, dadas as estatísticas,
não te conferisse poder hoje aproveitar uma vida e aproveitar uma vida com tantas coisas boas, tantas Sim. coisas interessantes que com certeza ainda estão por vir. Com certeza. Legal. Eu te agradeço demais o nosso papo, adorei a Eu nossa também. Eu conversa falo muito, aqui. né, Rafael? Mas é bom, gente boa fala, né? É sinal de que você tem muita coisa para dizer e que você possa continuar falando, cantando, encantando, transformando a cabeça de muita gente. Sim. Que eu acho que essa acaba sendo uma missão interessante também para você, né? Eu digo todos os dias quando eu saio de casa, primeiro, minha oração diária é: oh meu Deus, permita-me com que eu faça o dia de alguém ser um dia melhor. E eu acho que essa é a nossa missão. Você não entra na vida de ninguém para destruir, é para tornar a vida melhor. Até quando você desconforta aquela pessoa vai se tornar melhor. Pelo menos tem que. Né? Então a gente não cai só por cair, a gente cai para entender como é que pisa naquele chão. E aí a gente vai lidando com a vida dessa maneira. Ótimo. Tem uma música da Gal que me traduz: eu sou amor da cabeça aos pés. Não se assuste, pessoa, se eu te disser que a vida é boa. A vida é boa, Rafael. Você está vivo, então tem que viver da melhor maneira possível. Só tem arroz para comer. Come sentindo cada grão que você vai falar. Como é bom comer arroz. Eu comi arroz por comer, não sabia que era gostoso, mas só tem isso. Olha o sabor disso. Não coma pensando, poxa, não tem carne. Tem arroz. Não pense no que não tem, pense no que tem. Tá chovendo, sinta a chuva. Tá sol, queime-se no sol. Sabe? Viva, a vida é boa. Vale a pena viver. É isso mesmo. Né? Eu espero que vocês tenham aprendido com Dona Gal, né? Que ela possa ser um ponto de inspiração para todos nós. Nesse momento eu peço para que você engaje, curta, compartilhe, mande esse vídeo para quem possa se interessar ou para aquela pessoa que está reclamando demais das coisas, para que ela também possa aprender com a Gal toda essa expansividade, toda essa alegria de viver. E nos encontramos no nosso próximo episódio, na próxima semana. Até lá. Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas.